livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 11 em diante, ele diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Glória a Deus. Esse é o versículo a qual o Senhor nos colocou no coração, para nessa noite nós meditarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele se revelou a um homem chamado Abrão. Este homem estava lá em Ur dos Caldeus. Deus fez uma promessa a ele, registrada no livro de Gênesis, capítulo 12, que ele, se saísse do meio dos seus parentes, saísse do meio da idolatria, saísse do meio do erro, se ele ouvisse a voz do Senhor seu Deus e quisesse o conhecer profundamente, Deus se revelaria a ele de uma forma tão grande, tão extraordinária, que ele veria na sua vida a manifestação de Deus, a promessa que Deus tinha para ele se cumprindo, as ações de Deus sobre a vida dele. Deus falou com este homem, ele pôde escutar a voz dele audível, assim como você está me escutando. Abraão escutou a voz do Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso olha para Abraão e fala: olha, eu tenho uma promessa para você, saia do meio dos teus, saia daqui da Babilônia, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e se você andar em conformidade à minha palavra, de ti eu vou levantar uma grande nação, e esta nação será a nação que será a nação santa, escolhida, a qual eu vou me revelar, e dela eu vou trazer então o Salvador do mundo. Exatamente de conformidade com a palavra de Deus, Abraão andou. Assim ele ensinou os seus filhos, ensinou os seus netos, e a geração foi andando consoante a palavra de Deus, consoante o entendimento da parte de Deus. E diz a palavra que eles foram sobremaneira abençoados quando eles foram parar no Egito. Os irmãos conhecem a história. José foi parar no Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos, que tiveram inveja do sonho e do projeto que Deus tinha na vida dele, e ele foi levado como escravo para o Egito. Mas José era um homem que andou com Deus. José era um jovem que conhecia a Deus, era um jovem que temia o Senhor, e em todo momento, mesmo estando aprisionado, mesmo estando escravizado, mesmo estando numa situação adversa, chegando no Egito como escravo, ele continuou adorando a Deus e confiando na promessa que Deus tinha feito para ele. Muitas vezes nós passamos por várias adversidades, passamos por várias dificuldades nas nossas vidas, e muitas vezes nós tomamos dúvida: será que Deus está conosco? Será que Deus nos chamou? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus ainda está me abençoando? Porque são tantas provas, são tantas as dificuldades, são tantos levantes, as pedradas, que nós não sabemos se a bênção de Deus está ao nosso lado, se Deus está olhando para nós, ou se Ele se esqueceu de nós. José é uma prova disso. Ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi jogado numa cisterna, chegou ao Egito preso, algemado, mas a Bíblia vai dizer que ele continuou confiando no Senhor, ele continuou orando a Deus, ele continuou tendo uma vida de santidade diante de Deus, ao ponto que Deus levantou José como segundo no reino do Egito. Abaixo de Faraó, José era a pessoa mais poderosa que existia no Egito. Ele tornou-se governador do Egito, e diz a palavra de Deus que a sua família chegou lá com ele, período depois, lá no Egito, e eles ficaram vivendo. Diz a palavra, por causa de José, que era um homem que andava com Deus, que ouviu a palavra de seu pai Jacó, que aprendeu com seu pai Isaac, que aprendeu de Abraão, que andavam com Deus, andaram com o Senhor. Diz a palavra de Deus que eles foram sobremaneira abençoados, ao ponto de eles chegarem a um número expressivo de cerca de 2 milhões de hebreus vivendo no Egito. E isso começou a incomodar a dinastia egípcia, que se levantou depois
depois da morte de José. Já não conheciam mais José, já não sabiam mais a história do povo hebreu, porque quando José era governador, o faraó que ele estava gostou de José, através da revelação de um sonho que ele teve. Deus revelou a José, e José revelou ao faraó, e fez um grande milagre. Quando a fome chegou no mundo, no Egito havia alimento, porque Deus revelou ao faraó, e faraó contou o sonho para José, e José interpretou o sonho através da parte de Deus, e falou a respeito dos 7 anos de bonança que viria sobre a terra, e 7 anos de falta de fartura, que a terra passaria. Então construíram os silos, abrigaram-se alimentos, e quando chegou então o tempo da fome na terra, que invadiu todas as terras do mundo antigo, no Egito havia alimento. Sabe por quê? Porque lá tinha um homem de Deus, que tinha convicção do chamado de Deus, que vivia com o Senhor, e Deus falava com ele, e ele então foi a provisão para saciar a fome do mundo inteiro. Então o Egito foi sobremaneira abençoado por causa da vida de José, por causa da bênção que estava sobre Abraão e continuou sobre a vida de José. O fato é que os anos passaram, José morreu, aquela descendência morreu. Se levantou uma outra geração de egípcios que olhou para os hebreus como um povo inimigo, que olhou para os hebreus como um povo que poderia dominar suas terras, porque agora eles eram 2 milhões habitando no Egito. Dizem os historiadores que eram mais hebreus que tinham no Egito do que propriamente egípcio. Então eles tiveram medo e começaram então a escravizar o povo hebreu, começaram a duplicar as cargas do povo hebreu, de forma que eles começaram a passar fome, passar necessidades como escravos, trabalhavam pelo alimento, por um pouco alimento, e eram muito escravizados. Mas a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa sobre este povo, porque Deus lançou uma promessa sobre a vida de Abraão, e Deus é diferente do homem. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele bota em prática. O único que pode impedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas não é o nosso inimigo, somos nós mesmos, quando fechamos o nosso coração para Deus. Mas quando o nosso coração está aberto para Deus, ainda que o inimigo se levante para querer acabar com a nossa vida, querer destruir a nossa fé, querer que a gente não acredite mais na palavra de Deus, que a gente não acredite mais nas promessas de Deus, se nós confiarmos no Senhor, assim como José confiou, assim como seus pais e seus avós confiaram em Deus, a promessa de Deus permanece firme sobre as nossas vidas, e a bênção do Senhor permanece estendida sobre a nossa vida e sobre as nossas gerações. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles estavam ali sendo oprimidos, sendo escravizados. Muitos deles tinham se esquecido de Deus no período que estavam no Egito, porque tiveram tempos bons, Quando José era vivo, eles viviam bem, regalados, tinham fartura na terra de Gósen. Deus abençoou suas vidas, mas chegou o tempo que eles começaram a se esquecer de Deus. Jacó morreu, José morreu, suas descendências foram morrendo, e aqueles que foram nascendo ali no Egito, as gerações que ali foram ficando, foram pessoas que foram se desviando da presença de Deus, foram se esquecendo de adorar a Deus, foram se esquecendo de louvar o nome do Senhor Jesus. Então Deus permitiu esta opressão, Deus permitiu eles passarem por esse momento difícil, para que eles se lembrassem de Deus. E muitas vezes Deus permite que nós passamos provações em nossas vidas, passamos dificuldades em nossas vidas, para que nós possamos parar, olhar para o céu e lembrar que no céu existe um Deus todo-poderoso, lembrar que existe um Criador de todas as coisas, lembrarmos que existe um regente maior, que está sentado lá no seu trono de glória, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos, e diante das mãos poderosas do Senhor, nada escapa, tudo está no controle de Deus. Mas muitas pessoas levam as suas vidas se esquecendo do Senhor, se esquecendo do seu Criador, e Deus permite então se apertar, Deus permite a dificuldade, Deus permite uma enfermidade,
Deus permite o mal às vezes chegar na casa para que a pessoa reconheça que nada a pessoa é se a presença de Deus não estiver com ela. Nós não somos nada se nós não tivermos Deus ao nosso lado. Todos nós somos homens falhos, somos homens finitos, somos homens de carne e osso, que um dia o nosso corpo vai tombar nesta terra, se Jesus não voltar para nos buscar antes. O fato é que todos nós nos encontraremos com a morte, e o que vai definir o homem, que vai definir a mulher, a vida que ele levou aqui na terra, se ele andou com Deus ou se ele andou sem Deus. Esse povo, as gerações andaram com Deus. Lá chegou o povo e se corrompeu, esquecendo-se de Deus. Mas no meio daquela multidão de 2 milhões de hebreus, havia um homem, havia uma mulher, havia uma família, havia alguém que estava clamando a Deus, havia alguém que estava orando por Deus. Senhor, tu fizeste uma promessa a Abraão. Senhor, tu fizeste uma promessa ao nosso pai Abraão. Senhor, nós tivemos tempos abençoados com o nosso pai José. Agora estamos aqui escravizados, estamos aqui esquecidos. O que será de nós, Senhor? Lembra dos teus filhos, lembra da promessa, lembra-nos, Senhor, da descendência da promessa de Abraão. Glória a Jesus. E o Senhor escutou este clamor, o Senhor escutou esta oração. Não importa, meus irmãos, a situação que nós enfrentamos na nossa vida, não importa a dificuldade que sobrevém à nossa vida, nós podemos estar na situação mais caótica, nós podemos estar vivendo uma vida mais difícil possível, numa situação que nós não encontramos saída, numa situação que nós não encontramos solução, numa situação que a gente não enxerga uma luz no fim do túnel, que a esperança vai embora. Mas se nós nos lembrarmos, no momento da aflição, no momento da dificuldade, que Deus está conosco, que Deus olha para nós, que Deus escuta a nossa oração, e nós dobrarmos o nosso joelho para clamar ao Senhor, Ele vai escutar a nossa oração, Ele vai escutar o nosso clamor, e Ele vai abençoar as nossas vidas, de modo que Ele mandará o socorro, Ele mandará a vitória, Ele mandará a bênção, quando nós clamarmos com o nosso coração, pedindo o auxílio do Senhor nosso Deus. Aquele povo se lembrou de Deus, começou a clamar ao Senhor, e no meio daquele Egito, no meio daquela aflição, a Bíblia diz então que Ele prepara um libertador. Aleluia. A Bíblia diz que Ele escolhe um homem chamado Moisés, que desde pequeno já é perseguido. Quando ainda é criança, há um edito real de Faraó para que fossem mortos todos os filhos homens das hebreias. E assim, quando a criança nascia, as parteiras separavam as meninas dos meninos, e aqueles que eram homens então eram levados para serem mortos, e as meninas se mantinham em vida. E a mãe de Moisés, Joquebede, sabendo disso, quando o seu filho nasce e sabia se ele que era um menino, ela rapidamente preparou um plano para que o seu filho pudesse ser salvo. As parteiras que ali estavam amando de Faraó para matarem as crianças não conseguiram matar Moisés, deram escape com Moisés. Não é simplesmente porque elas não queriam, não é simplesmente porque Joquebede não queria, é porque havia uma promessa de Deus para Abraão, e Deus estava olhando para a casa de Joquebede e para a casa de Amrão, os pais de Moisés, e disse: eu vou usar esta criança, eu vou usar este menino, e de forma milagrosa ele vai ser o libertador da nação que vai se formar aí, a nação de Israel. A Bíblia diz que ele é colocado no cestinho, e nesse cestinho betumado que sua mãe faz, colocam ele nas águas do rio Nilo. O rio Nilo é famoso por haver muitos crocodilos naquele rio, é um rio cheio de crocodilos, e aquele cestinho estava dentro com aquela criança, foi indo pelas águas do rio, e a sua irmã Miriam de longe foi acompanhando o cestinho, e vendo aonde o cestinho iria parar, se aquele cestinho se virar, iria virar, e o menino se afogar, ou quem sabe um crocodilo atacar e matar aquele menino. Mas a Bíblia vai dizer que aquele cestinho foi sendo guiado pelas mãos de Deus.
nas correntezas do rio Nilo, e nenhum crocodilo chegou até Moisés, o cesto não virou, e a Bíblia diz que esse cestinho chegou no lugar onde estava a princesa, aonde estava a filha de Faraó, se banhando com as suas moças, com as suas donzelas, e quando ela vê aquele cesto, aquilo lhe chama atenção, e a Bíblia vai dizer então, que uma das suas amas vai até lá, e vai dar uma olhada naquele cesto, e traz então para a princesa, e mostra a ela um menino que ali estava. Então ela pega esta criança, adota esta criança, e leva para criar esta criança, e diz: eu vou levar esta criança, e eu agora vou dar a ele o nome de Moisés, porque das águas ele é tirado. E levou então esta criança para ela, criou este menino em toda a ciência do Egito, foi criado dentro do palácio, era um dos filhos de Faraó, estava dentro da casa real, tinha tudo do bom e do melhor, até que um certo dia, já moço, já grande, ele sai para caminhar, e ele vê a aflição do seu povo, ele começa a ver que o seu povo hebreu está sofrendo na mão do povo egípcio, aleluia, e ele então quer coibir aquilo ali, ele acaba cometendo uma falha ali no Egito, e foge então para o deserto, com medo de ser morto, com medo de ser preso ali no Egito. E quando ele está lá no meio do deserto, a Bíblia diz que ele chega num lugar, e algo lhe chama a atenção. Ele vê uma sarça, e esta sarça está ardendo, está pegando fogo, mas a sarça não se consome, ela continua inteira, e quando ele chega próximo àquela sarça para ver, ele escuta uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. Aleluia. Deus se revela a Moisés e fala com ele, e chama ele para o ministério, para que ele seja o grande libertador de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz então que Deus usa Moisés em todo prodígio e maravilha lá no Egito. Faraó não quer deixar o povo ir, mas então milagrosamente Deus leva o povo, e o exército de Faraó vem atrás, como foi lido aqui em Isaías a respeito dos carros e cavalos que vinham atrás dos hebreus para prendê-los, para matá-los. Mas quando Deus milagrosamente abre o mar vermelho, aquele povo passa em terra com o pé enxuto, aleluia, e os egípcios que vêm atrás morrem no mar quando o mar se fecha, e milagrosamente então Deus liberta o povo de Israel, e leva eles para o deserto, onde eles passam 40 anos no deserto, sendo trabalhados por Deus, no seu caráter, na sua moral, na sua fé, para que eles reconhecessem o Deus que eles serviam, para que eles entendessem o caráter do Deus a qual eles serviam, para que eles entendessem que eles tinham que confiar no trabalhar do seu Deus. E 40 anos eles passam então sendo trabalhados pelo Senhor ali no deserto e sendo liderados por Moisés. Moisés, este homem que foi um grande líder, o grande libertador, tornou-se legislador em Israel, foi o profeta de Israel, e ele para nós, nos dias de hoje, ele é uma tipologia, uma figuração de Jesus Cristo.